Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho, essa casa de amor, essa casa que nos acolhe, essa casa que nos abraça, né? E agora nós pedimos para desligar o celular, por favor, tá? Para não interferir na nossa palestra. E nós vamos ler a mensagem do livro Antologia Mediúnica do Natal. É lição número 15, o Encontro Divino. É uma mensagem do irmão, do Espírito, irmão X. Quando o cavalheiro de Assoval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio pela primeira vez, de armadura, fugindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Eminente cristão, trazia consigo um propósito central: servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o seroso mendigo, a estender-lhes as mãos descamadas e súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Procurava-o serviço importante em demasia, e sem se dignar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavalheiro tomou ao lar e mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou de novo a casa. Demandava a Espanha, em missão de prelados amigos aos quais se devotara. No mesmo lugar, postava-se o infortunado pedinte, com os braços em rogativa. O fidalgo, intrigado, revolveu grande saco de viagem e dele tirou pequeno brilhante, arremessando ao triste caminheiro, que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo e o castelão, menos feliz no círculo das finanças, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à organização doméstica. No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavalheiro arranca do chapéu estimada joia de súbito valor e projeta sobre o conhecido romeiro orgulhosamente. Decorrido alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção do porto distante, em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia, ameaçada de colapso fatal. E no mesmo sítio, com rigorosa precisão, o interpelado mendigo é interpelado pelo mendigo, cujas mãos em chagas abertas se voltam ansiosas para ele. Como a página é muito grande, e como Jorge Miguel vai falar sobre isso, a nossa palestra é sobre, o encontro divino, então nós vamos passar a palavra para o Jorge Miguel, que Jesus o abençoe, o intue, que ele possa passar para nós, tudo isso que nós foi lido aqui nessa página dessa tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, para que nós possamos entender, compreender, tudo que nos vai ser passado na tarde de hoje. Que a espiritualidade amiga, comandada por Dr. Erma, Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria, e acima de tudo Deus Pai,
envolva a todos nós e ao Jorge Miguel e a nossa querida, que vai nos falar também durante o momento do passe. Acho que aqui vai. Olá, companheiros, boa tarde. Deixa eu me ajustar aqui com esse microfone, que eu e ele a gente não se entende muito bem, deu para vocês perceberem, né? Vamos lá, vamos tentar aqui, mas eu acho que já deu aqui alguma coisinha. Bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Casa do Caminho. Nós que aqui já nos acostumamos a vir em dias que acontecem a reunião pública, em dias que acontecem os nossos tratamentos espirituais, e nós que aqui também comparecemos, né, para fazer um bom uso do que ouvimos, do que aprendemos nos nossos estudos, nas palestras, nos trabalhos. E nós que estamos nos habituando a cada vez mais estarmos presentes na casa, pedimos sempre a orientação do nosso pai, do Dr. Herman, né, nosso mentor, e que tudo aqui aconteça da melhor forma possível diante do que nós examinaremos na tarde de hoje. Primeiramente, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, que estejamos bem, um pouquinho de calor, né, gente? Mas carioca gosta disso, né? Carioca não gosta de dias chuvosos nem nublados, segundo a Adriana Calcanhoto, não é isso? Então, a gente gosta mesmo dessa temperatura alta e tudo mais que movimenta aí as nossas emoções. Em especial, falando de emoções, nós vamos falar desse mês que é um mês diferenciado, né? O mês de dezembro é um mês diferente, é um mês em que nós estamos diante de uma movimentação emocional, afetiva, amorosa, diferente. Vamos começar aqui por essa paginazinha que nós lemos, que é esse encontro divino, que tem um texto do irmão X, e ele fala aqui de um cavalheiro, e esse cavalheiro, em princípio, era até um cavalheiro de muito bom coração, e ele se prestava a levar a vida dele de uma forma normal, e sempre que era necessário, ele fazia com que chegasse a outras pessoas aquilo que era de necessidade delas. Então, o Dansonval, ele tem um encontro com Jesus, que está lá no final da página, depois vocês vão ler. Eu pedi que a companhia não lesse a página toda, porque ela é muito extensa. E esse encontro divino é um encontro que ele tem com Jesus. Vamos entender primeiro, antes da gente falar aqui do Dansonval, acho até que eu vou falar pouco dele. Vamos entender o que é divino, gente. A gente ouve divino para lá, divino para cá, a gente ouve coisas que são angelicais, e a gente se acostumou com essa expressão, meio que sem saber bem o que ela significa, né? Porque o divino, ele remete para a gente a seguinte ideia: aquilo que está afeto ao Pai, pertinho dele, e a gente tem como divino aí Deus, Jesus, os anjos, dependendo do segmento religioso, os santos, né? A gente tem lá os nossos santinhos de preferência e tudo mais, e a gente acostumou a ter como divino isso, aquilo que está lá em cima, aquilo que está num patamar diferenciado a nível de conceituação, inclusive de sentimentos. Muito bem, Jesus chega e fala assim para a gente. Jesus, não vamos esquecer, tá? Aniversariante do mês, estamos comemorando o aniversário de Jesus. Então, a gente está até aqui dentro de uma apreciação maior. Nós estamos até falando de Jesus o mês inteiro, nos nossos encontros aqui de sexta-feira, que normalmente eles seriam a respeito do Evangelho, não é isso? Sexta-feira aqui a reunião pública não é a respeito do Evangelho, mas no mês de dezembro a gente dá aí uma diferenciada, não é só aqui não. Em todas as casas espíritas, acho que todas, né? Não posso falar todas, mas na grande maioria, a gente fala de Jesus.
A gente traz mais Jesus para pertinho e a gente fala muito dele em homenagem ao aniversário, mas também para a gente reavivar, para a gente relembrar, para a gente mais uma vez exaltar Jesus naquilo que ele trouxe de mais significativo para nós. Muito bem. Então, a gente falando de Jesus, a gente está também falando desse divino. Mas vamos voltar para o que é divino. A gente falou aqui Deus, Jesus, a gente falou dos anjos. O fato é que a gente não se vê como divino. Nós não nos vemos como uma obra divina, como um ser divino. Por que isso? Porque eu me acho muito distante de tudo isso. Eu me acho distante de Deus. Eu me acho distante de Jesus. Eu me acho distante desses anjos todos, todo esse universo que é divino, eu me acho distante, porque eu me vejo como aquele ser ainda muito em um processo de evolução, a caminho, e por conta disso, para mim o divino está aqui e eu estou aqui. Aí Jesus chega e fala assim, olha, vamos entender melhor o que é divino? Deixa o divino separado aqui um pouquinho e vamos falar do que é natural. Vamos falar das leis da natureza. Vamos falar de tudo aquilo que o Pai coloca à nossa disposição e o que é natural. Vamos entender o que é natural. Tá bom, vamos entender. Vocês são processos da criação, seres da criação. Vocês fazem parte da natureza? Sim. Todos nós fazemos parte da natureza. Então você é um ser natural. Você é um ser natural. Agora vamos entender melhor isso. Tudo que é natural é divino. Opa, peraí. Como é que é? Repete aí, Jesus. Fala de novo essa história aí. Tudo que é natural é divino. E só para ficar claro, para a gente não perder aqui a oportunidade, a ocasião, Jesus, quando esteve materialmente, fisicamente entre nós, ele falou assim, olha, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Eu sou filho do mesmo Pai que vocês. Todos nós. E aí ele foi mais além. Ele falou assim, tudo aquilo que eu faço, tudo, vocês podem fazer e... Lembram? Oi? Pode falar, dá cola para mim aqui. E muito mais. Olha só. Tudo aquilo que eu faço, porque Jesus era assim, gente. Ele andava, ele trazia gente, ele fazia milagres, ele ensinava, ele era festeiro, ele gostava de festa, ele gostava de movimento, ele era, como é que eu vou dizer, no melhor significado da palavra, ele era entrão. Tem festa na tua casa? Opa, vou lá, me espera lá que eu vou lá. A ponto de alguns falarem assim, pô, mas espera aí, mestre, o senhor vai lá na casa da Tayana tem má vida. Aí ele olhava e falava, ué, mas quem precisa de médico? São os que são sadios, os que são sãos, ou os que estão doentes? Se ela tem má vida, não é que você tem não, Tayana. Eu vou lá na casa dela. O que eu tenho para falar, ela tem para ouvir. E eu não vou perder essa oportunidade não, eu vou lá. Mas já que eu estou lá, vou cantar, vou dançar, vou me envolver com o que está acontecendo lá. Mas as pessoas vão me ver. Então, Jesus disse assim para a gente, o que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Porque somos todos filhos do mesmo Pai. Mas acontece que a gente ainda não faz o que Jesus fazia. Por que, gente, que a gente não faz? Por que a gente não faz milagre? Sabe por quê? Pega o dedinho, bota assim, depois você bota assim. Sabe por que a gente ainda não faz milagre? Por dois motivos. Primeiro, somos homens de pouca fé. Pouca fé. Não. Pega o dedo. Pega o dedo. Somos homens de pouca fé. E segundo, a nossa condição moral
não permite que a gente realize milagre. Só isso, pouquinha coisa, né? Pouquinha coisa. Só por isso. Só por isso. No dia em que a gente tiver a fé de um grão de mostarda, e o dia em que a nossa moral, a nossa condição moral, que inclusive fez com que o Jorge dissesse assim: mas mestre, vai na casa da Tayana, a Tayana é uma pessoa de má vida, olha a minha condição moral, olha eu julgando. Eu estou dizendo que ela não merecia receber Jesus na casa dela. Olha só, olha a nossa moral como está. Enquanto estivermos diante dessa condição, na verdade, não realizaremos o que Jesus realizou. E aí, nós vamos continuar vendo Jesus como divino e nós não divinos, aqui embaixo. Mas ele diz o seguinte: somos todos iguais, somos todos filhos de um mesmo Pai. Tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Basta a gente crer nisso e desenvolvermos em nós aquilo que é necessário para que essa divindade seja alcançada o quanto antes. Porque a divindade, gente, é coisa nossa. É nossa. Nós estabelecemos esses critérios. Nós nos colocamos nessa condição e colocamos Jesus, os anjinhos, Deus e tudo mais lá em cima. Nós temos que diminuir cada vez mais essa distância, até estarmos iguais. Iguais ao Pai, vocês sabem que nós não vamos ficar. Mas só iguais ao Pai. Mas Jesus disse assim: eu e o Pai somos um só. Ele não falou isso? Por que ele falou isso? O pensamento, as ações. Muitas das vezes a gente tem um amigo que é assim: eu estou tão alinhado a esse amigo, eu estou tão em sintonia com esse amigo, que alguém diz assim: poxa, mas fulano. Aí eu pergunto assim: quem foi que falou? Quem falou foi fulano de tal. Eu assino embaixo. Não é isso que a gente faz? Se ele falou, está falado. É isso mesmo, gente. Olha só, sabe por quê? Porque nós estamos alinhados com aquela ideia. Nós estamos dentro da mesma frequência. Nós estamos em sintonia. Então, claro que Deus é um, Jesus é outro. São seres distintos. Mas quando Jesus fala, eu e o Pai somos um só, ele quis dizer que alinhados em ideias, em sintonias, em pensamentos, a gente se equipara. Vai chegar o dia que eu vou falar assim: eu e Jesus somos um só. E aí vocês podem até, dependendo da situação de vocês, né? Que eu vou chegar antes de vocês, claro, né? Vocês podem falar assim: o Jorge e Jesus são um só. Vocês vão ser capazes de identificar os meus sentimentos, os meus pensamentos, aquilo que reside em mim, e vocês vão falar: quem falou? Foi o Jorge que falou? Opa, assina embaixo. E essa divindade é aquela que nós naturalmente vamos encontrando na medida em que a gente vai deixando para trás posicionamentos equivocados, ainda errôneos, afetos ao homem velho. Esse homem velho que mora dentro de nós, aqui dentro de todo mundo, que ainda sente ciúme, que ainda sente muita ira, que ainda nos vemos diante de rancores, tudo isso que o homem velho, a gente poderia ficar falando aqui desse homem velho à beça. E que nós vamos deixando para trás, E quando nós efetivamente tivermos nos libertado dele, nós estaremos evoluindo e muito mais próximos dessa divindade que a gente hoje coloca distante de nós. O Dan Sorval, ele tinha isso. Ele realizava aquilo que nós chamamos de caridade. Vejam só, nós chamamos de caridade. Nessa época, então, do ano, é assim: eu vejo alguém
que eu entendo necessitado, lá estou eu, tomado pelo meu sentimento para colaborar. Né? O mês de dezembro, ele é muito especial, né? Ele mexe conosco dessa forma. A gente se comporta no mês de dezembro de uma forma completamente diferente que a gente se comporta durante todo o ano. Vocês sabem por quê? Sabem? Ninguém arrisca um palpite? Pode falar. Pode falar, Tayana. Não foi porque eu falei que você tem má vida, não, mas deixa o Cristo entrar. Deixa o Cristo entrar. Vocês sabem por quê? No mês de dezembro é o aniversário do Cristo. Nós sintonizamos mais com Ele. Não é que Ele não esteja junto a nós durante todo o ano. Não é isso. Mas é que os nossos pensamentos fazem com que o companheiro fique mais próximo e nós também o recepcionamos de outra forma. Nós deixamos ele entrar. Na medida do possível, claro, até alguém nos contrariar, né? Nós deixamos ele entrar. E quando ele chega com a comitiva dele. Ele chega com aqueles companheiros que andam com ele, que estão próximos a eles, e aí a gente fica imaginando o seguinte: vamos voltar lá para o amigo, daquela sintonia, aquela coisa de eu assino embaixo e tal, vamos voltar para o amigo. A gente conhece certas pessoas que, quando a gente fala assim, eu assino embaixo, a gente vai mais além ainda. A gente fala assim, pô, quem é? É o Luiz. Luiz, pô, Luiz, gente boa. No meu coração. Assina embaixo. Vocês acham que quem anda com o Luiz e quem é amigo dele age diferente dele? É amigo dele. Entenderam? Nós somos movidos por afinidades. Então, se o Luiz tem amigos, essas pessoas que são amigos dele são iguais a ele ou são diferentes dele? São iguais, afinidade, a gente atrai, são afins. Vamos voltar para Jesus, foi só um espaçozinho para a gente entender. Vamos voltar para Jesus. Quem anda com Jesus, gente? É um cara que nem o Jorge. Me chateou, eu de cá já começo a mandar um monte de flechas, de dardo para lá e para cá. Não. Quem anda com Jesus, a comitiva de Jesus, a falange de Jesus, minimamente guarda a mesma sintonia que ele, as mesmas emoções, afetividades, amorosidade e tudo mais. Quando a gente, nesse mês de dezembro, a gente chama mais Jesus e ele está mais próximo, efetivamente está mais próximo. Todos esses companheiros que estão com ele, a gente permite também que os companheiros tenham lugar, tenham espaço. Sensibilidade. Agora vocês imaginem o seguinte: mês de dezembro, Jesus pertinho. Olha os efeitos que isso tem. Talvez vocês ainda não tenham pensado nisso, mas vamos pensar juntos aqui. Olha o que isso provoca. Na minha casa, quando eu era pequeno, no mês de dezembro, e acreditem, eu já fui pequeno, no mês de dezembro, a minha mãe comprava toalha nova, colcha nova, cortina nova. O que ela podia comprar de novidade para casa, ela fazia. A gente sai daqui, agora não, porque está de dia. Mas se sairmos do escurecer para a noite, a gente vê um monte de enfeite, luzes coloridas, brilhantes, cada uma mais bonita que a outra. A gente tem satisfação de enfeitar a nossa casa. Olha só. Campanhas. Alguém chega, porque eu estou com uma campanha. Quanto é? Lá estamos nós colaborando para as campanhas. Porque tem um pessoal ali, vamos levar uma cesta, estou dentro. Vou também. Olha como nós nos envolvemos, como os nossos sentimentos estão completamente diferenciados. E outra coisa, ficamos mais emotivos. Se
Se alguém cantar uma musiquinha de amor perto da gente, a gente... Né? Se a gente vê uma cenazinha qualquer, já não dá mais para falar, porque a voz fica embargada, porque nós estamos tomados de emoção. É o companheiro, gente. Não se iludam. É o companheiro mais próximo de nós. É o companheiro com todos esses falangeiros do bem. Somos nós permitindo que isso aconteça, dando espaço, e a nossa movimentação, toda ela é diferenciada. Olha o que o mês de dezembro provoca em nós, né? É um companheiro, essa semana eu até falei disso. Lá em Botafogo, ele tem lá um comércio, e é um restaurante, e aí tem umas árvores em frente na calçada. Algum tempo atrás, ele enfeitou as árvores, comum, né? Como eu estou falando aqui, que a gente enfeita aí, bota pisca-pisca e tal. Aí ele botou essas mangueirinhas em volta lá das árvores, ficou muito bonito. Ele botou lá, devia de ser outubro, novembro, aí ficou outubro, novembro, chegou Natal, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Um companheiro chegou perto dele lá, falou: cara, não vai tirar essas mangueirinhas aí, vai ficar aí o ano todo? Ele falou: tá bonito, não tá? É, tá bonito. Ele falou: deixa aí. Deixa aí. Tá belo. E tá lá, gente. Já tem anos isso. É Natal lá, eu acredito. Que seja Natal o ano inteiro. O ano inteiro, para ele, no sentimento dele e naquilo que ele transmite. Essa beleza que eu estou falando, que a gente enfeita a nossa casa, que a gente bota lá uma coxa nova, que a gente bota luzes, é isso, é exatamente isso que o Cristo transmite, mas o que ele quer. Dan Sorval teve um encontro divino. Ele ajudava, ele colaborava. Mas vejam a nossa forma de colaboração durante o ano e a nossa forma de colaboração no mês de dezembro. É diferente, gente. É diferente. Porque de uma forma ou de outra, a gente se envolve com aquilo que a gente está fazendo. Quantas doações, quantas entregas nós realizamos sem saber o que está acontecendo de verdade. Muitas das vezes, para nos vermos livres daquela situação, daquele pedinte, daquele que se aproxima de nós. Era o que o Dan Sorval fazia. Em determinado momento que ele encontra com o Cristo, ele se dá conta, e aí a situação dele já tinha modificado, mas eu não vou nem falar disso, mas o encontro dele com o Cristo fez com que ele se modificasse. O encontro com o conceito, o encontro com a luz, o encontro com esse que veio trazer para a gente e falou assim: você é divino também, você é divino. E não me tenha como divino apenas sem saber de verdade o que é divino. Porque você está se excluindo, você está tirando de si aquilo que você também é e pode. E se nesse momento ainda não alcançou essa condição, é só uma questão de tempo. Se a gente chegasse hoje a qualquer aluno num processo de alfabetização, Sandra é professora, né? E dissesse para ele o seguinte: está aprendendo a ler? Tá. Olha, se prepara aí, porque ali na frente você vai fazer aí um pós-doutorado e um PhD em questões monossilábicas, gramaticais e tudo mais. O camarada vai ficar olhando para você e vai falar: é, tia, otimista você, hein? A gente não vai se ver nunca nessa situação, quando a gente não tem aquilo que é necessário para uma análise maior. Não é verdade? Ainda hoje, que já somos adultos e já crescemos, mas crescemos a nível de maturidade. Se alguém disser para a gente que a gente vai fazer o que o Cristo fazia, a gente vai falar: sei não. Sem chance? A gente já tem informação.
Quando você falou sem chance, pensem o seguinte: o Cristo, durante a passagem dele aqui conosco, vocês sabem de alguma coisa que seja, que nos deixou duvidosos daquilo que ele falou, ou que ele tem errado? Alguém sabe de alguma coisa, alguma passagem? Não? Nada, nada? E por que você falou sem chance? Ele mentiu em algum momento? Quer rever o que você falou? Melhor rever. Melhor rever. A gente não faz. Melhor rever. O companheiro nunca disse nada pra gente que 2000 anos depois, a gente pensando, analisando, melhor revendo a situação, o Cristo nessa aqui, acho que ele deu uma escorregada. Isso aqui não era bem assim, não. Nós não temos nada, até o momento, nada que nos leve a essa conclusão. Mas eu estou falando de você, mas não é só você, somos nós, é o nosso sentimento mesmo, é isso mesmo. Porque a gente não acredita ainda naquilo que nós somos capazes de realizar, a gente não acredita. Mas se traz algum consolo, vamos lá. Quando a gente olha lá para trás, vocês já aqui olhando, já percebo que todos têm mais de 18 anos. Vamos olhar lá para quando a gente tinha 18 anos. Quando a gente tinha 18 anos, aquilo que a gente queria era a mesma coisa que a gente quer hoje? Não? Aquilo que a gente ansiava era a mesma coisa que a gente anseia hoje? Aquilo que a gente acreditava era a mesma coisa que a gente acredita hoje? Não, não. Olha só. E nós estamos falando da mesma existência, hein? Estamos falando da mesma encarnação. Imaginem vocês aquilo que a gente é capaz, ou que as nossas possibilidades nos conduzem a realizar, adquirir, a nível de progresso, crescimento, implemento, durante toda essa fase de crescimento espiritual, e que nós vamos chegar lá, na linha de chegada, não no final, não existe final, na linha de chegada, como espíritos valorosamente esclarecidos, de primeira categoria, e espíritos puros. Alguém tem alguma dúvida daquilo que seremos capazes de realizar? Não temos. Realizaremos. Realizaremos. Esse encontro que o Dan Sorval teve com Cristo, o Paulo também teve. Lembram? O Paulo, gente, é meu ídolo. Deixa eu confessar aqui para vocês. Meu ídolo. Sabe por quê? Porque ele fez, Sandra, tudo que não prestava. E teve jeito. Eu também tenho jeito. Eu também tenho, gente. Paulo teve. Né? O Paulo teve. Então eu olho o Paulo com muito carinho. Com muito carinho, porque eu me vejo um pouco lá. Né? E nós ainda duvidamos por conta daquela... Ele muda de nome depois. Né? Nós ainda duvidamos por conta da nossa pouca fé. Mas nós já encontramos com o Cristo. E nós encontramos o Cristo todos os dias. Todos os dias nós encontramos o Cristo. Nós não deixamos ele entrar ainda totalmente. Mas ele bate a nossa porta. Todo dia ele bate. Todo dia ele bate. Ele quer entrar. Mas nós ainda não nos sentimos ou capazes de recebê-lo, ou ainda não estamos prontos para recebê-lo, porque tem um detalhe, gente. Ser amigo do Cristo não é fácil não, hein? Já pararam para pensar nisso? Não é fácil não, hein? Uma vez uma companheira, a gente estava falando de guias, de mentores e tudo mais. Aí alguém falou lá de protetor, anjo da guarda e tudo mais. Vocês sabem que os nossos anjos da guarda, protetores, guias, que nome queiram dar, são espíritos de uma ordem muito mais evoluídas do que nós.
Por isso eles são destinados para a gente. E via de regra a gente deixa distraidamente isso passar. A gente deixa isso passar. Deveríamos estar mais próximos dos nossos guias, dos nossos mentores. Conversar mais com eles, falar mais com eles. Porque eles são só nossos. Eles podem até ajudar você também, porque está na mesma casa, mesma família e tal, mas ele é só meu. Ele é só meu, ele foi destinado só para mim. E eu deixo isso meio que passar. Aí a companheira estava falando lá, a gente estava falando desse assunto, aí a companheira falou assim, eu queria ter um guia assim, tipo o Chico, um mentor assim, tipo o Chico, Emmanuel. Aí fez um silêncio assim, meio que está fazendo agora, mas não foi por essa razão não, porque aqui só eu estou falando, lá era uma conversa. E aí, uma companheira falou assim, eu não queria não. Não queria não. Aí todo mundo, né? Voltou-se para ela falou, já imaginaram a responsabilidade que é ter um guia dessa ordem? Já imaginaram isso? Porque assim, vamos fazer aqui vamos desenvolver uma ideia. Eu sou amigo dela, e eu falo assim, vai ter um pagode ali na esquina, vamos lá? Ela fala, não vamos não. E você não deveria ir também não. Eu não vou e você não deveria ir para não. Sabe por quê? O que tem lá nesse pagode? Já parou para pensar? Tá bom, vamos não. E vai passar um filme tal, assim, não vamos ver não. Por quê? Já imaginou desse filme? Um monte de cena de violência e tudo mais. Não vamos não. Tá bom. Vamos brincar de... Não vamos não. Já não quer mais ser seu amigo não, pô. Pera aí. Tudo não, pô. Tudo não, o que é isso? Imaginem a gente ter, voltando para o Emmanuel, a gente ter um guia dessa natureza, com essa evolução, com esse grau de progresso. Lembra daquela situação do avião lá, que o Chico estava lá, o avião começou lá na pane, o Chico morrendo de medo, se comporta, rapaz. Não, mas nós vamos morrer. Ele falou, e daí? Olha só, se alguém fala, tu vai morrer, eu falo, e daí? Como é que a gente vai se sentir? Vai morrer, mas morra decentemente, dignamente. Ou seja, sem chilique. A gente está pronto para isso, gente. E era o Chico, hein? E era o Chico. Aí vocês imaginem a gente com o guia, com essa envergadura. Porque a verdade é uma só, gente. Tudo que a gente gosta, ele vai dizer que não. Não é? Ele vai dizer que não. Tem que estar lá na Casa do Caminho, 7h30 da manhã, hein? Todo sábado. A gente vem. Mas quem acorda felizão, fala, caramba, Casa do Caminho, sábado. Mó sol, né? Praia e tudo mais, né? Dia anterior, não dá para fazer algumas coisas, porque no dia seguinte, 7h30, lá na Casa do Caminho, estou felizão por isso e tal. É assim. Mas a gente já vem. Progresso. Beleza. Mas não estamos totalmente desprovidos daquilo que é necessário para determinados exercícios. Então, eu quero ser amigo do Cristo, mas nem sempre eu deixo ele entrar. Ele bate na minha porta. Eu quero entrar. Mas eu deixo sempre ele entrar? Não deixo. Não deixo. Como diz um amigo meu, ele fala assim, meu amigo, mas Jorge, a gente tem nossos pecados ainda preferidos. Eu sei que é pecado, Jorge. Eu sei que é pecado, mas eu ainda tenho os pecados preferidos, eu ainda... Sabe como é que é? Finge que não estou vendo e tal. Eu falo, meu querido, é assim mesmo. Quando, lá atrás, eu cheguei na casa espírita e fui assistir uma reunião pública. Um amigo meu que já tinha chegado na casa espírita, né, no espiritismo, ele me trouxe, a gente vinha de um outro segmento religioso, e aí ele chegou antes de mim, e aí um belo dia ele me convidou, né?
E aí, eu, lá no Leão Denis, fui assistir a reunião pública lá, assisti a primeira, assisti a segunda, assisti a terceira, eu fiquei maravilhado, gente. Eu falei, gente, eu quero ser palestrante. É aquilo que eu quero. Acredita, Luiz? É aquilo que eu quero ficar lá, eu quero dar palestra, eu quero fazer isso. Eu quero estar lá. E aí o tempo foi passando, agora eu estava conversando aqui com a minha querida, e ela falando desse movimento de emoção que ainda nos toma cada vez que estamos aqui. Eu nem falei das minhas emoções, porque ela estava falando da ansiedade, eu falei, não vou acrescentar não, porque ela já estava um pouquinho ansiosa, eu falei, não vou falar disso. Mas todo mundo, né, Tayana, que vem para cá, a gente sabe que existe uma movimentação, né, Sandra? Você também, vez por outra, está aqui. Existe uma movimentação diferente, né? Por mais que daqui para lá tenha uma retaguarda, mas a gente sente, né? Antes de chegar aqui, a gente se preparando e tudo mais. E aí, eu lá, queria aquilo. Aí, vai estudando, vai fazendo as obras e tudo mais. Tá? Um dia, uma amiga falou assim, Jorge, você vai fazer a sustentação do passe. Eu falei, não vou não. Ela falou, vai, Jorge. Eu falei, eu não vou conseguir. Ela falou, Jorge, você está pronto. Porque aquela coisa das aulas, né, a gente vai participando, vai falando, e a gente vai se mostrando. Né? Eu já tinha também uma caminhada no magistério, né? Então o magistério é basicamente isso, né? A gente está falando com pessoas, né? Também, né? E aí, o que aconteceu? Lá fui eu. Sustentação do passe, o negócio sai meio assim, tu nem olha para as pessoas, tu mais lê do que outra coisa e tal. E saiu. E a coisa foi desenvolvendo. Um belo dia, essa mesma amiga, Soninha, de vez em quando ela aparece por aqui. Jorge, tu vai fazer a palestra hoje. Eu falei, não vou não. Não vou não. Vai, Jorge, estuda o que você precisar, você conta comigo. Uma pessoa assim, de uma excelência, um coração maravilhoso. E aí, eu comecei a me preparar, né? E aqui estou eu. Mas o que acontece? Sabe o que me ocorreu? Na primeira vez que ela me chamou, logicamente que tem a questão, né, da ansiedade e tudo mais, né, que mexe com a gente. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Me passou pela cabeça o seguinte, olha só, como é que eu vou falar de coisas que eu não faço? Entenderam? Como é que eu vou falar de coisas? Eu vou olhar para vocês e vou falar daquilo que ainda não está no meu coração, aquilo que eu não sinto ainda. Como é que eu vou fazer isso? E aí, a direção lá da casa, por força da Soninha, já tinha me incluído lá, né? E chegou 2 dias antes, eu falei, ó, não me sinto em condições, eu não vou fazer a palestra, mas eu fui sincero, né? Não era só a questão da ansiedade, tinha a questão também da moralidade. Aí o companheiro, muito gentil comigo, ele falou assim, Jorge, eu entendo o que mora aí dentro do seu ser, mas se todos que fazem palestra aqui e em qualquer lugar não tivessem o que você tem de receio e aquilo que você ainda tem de postura e comportamento, nós não iríamos ter palestrante, Jorge. Como é que seria, Jorge? Como é que vai ser? Você não quer, mas se você começa a contaminar outras pessoas, que esse teu pensamento aí, nós não vamos ter palestrantes. Eu guardei isso, né? Isso tem mais de 20 anos. E ficou na minha cabeça, falei, de verdade, é fato. Porque não é possível que todo mundo que está falando lá, aquilo que está falando, né? E a gente aprende a falar daquilo, de como deve ser. A gente aprende a falar do que está no Evangelho, do que está no Livro dos Espíritos, que estão nas obras e tudo mais, e esses companheiros trazem para a gente. Mas não quer dizer que a gente já seja dessa forma. Não quer dizer que eu deixo Cristo entrar cada vez que Ele bate na minha porta.
Não quer dizer. E é necessário que a gente entenda isso, porque nós estamos ainda num progresso. Nós estamos caminhando, nós estamos rumando a essa perfeição, a essa condição de pureza. Mas, por enquanto, para nós, gente, isso é impossível. Não a caminhada, mas essa pureza. A realização de milagres, a questão da fé exacerbada, tudo aquilo que nos faz melhor e nos fará melhor em determinado momento, a ponto de eu não ter mais nenhuma dúvida do que eu já consigo, realizo, e que eu estou em sintonia com o Cristo, e aí eu vou falar, eu e o Cristo somos um só, porque os nossos pensamentos, a nossa condição moral, as nossas energias estarão alinhadas. Nesse momento, eu falo do companheiro. Nesse momento, eu trago ele. Nesse momento, eu trago o Dr. Herman. Nesse momento, eu trago Eurípides. E vou trazendo companheiros, São Francisco, que já conseguiram, que já estão no caminho. E eu exalto esses companheiros, mas eu gostaria de estar falando de mim, gente. Não por vaidade, entendem? Mas por conquista. Eu gostaria de estar falando daquilo que eu já faço, daquilo que eu já sei e daquilo que eu exercito. Porque esse encontro com Cristo, ele ainda não se deu ainda da melhor forma possível, porque eu ainda não deixo ele entrar. Mas ele bate na minha porta. Ele batia na porta do Dan Sorval, que realizava da forma dele aquilo que ele entendia como caridade. Da forma como nós entendemos como caridade ainda. Mas que fique claro o seguinte, eu não sei se vocês sabem o que é caridade. Todo mundo sabe o que é caridade? Podem falar. Me dão até um tempo aqui para eu beber uma aguinha. Amor em ação. É isso, gente? Exercício do amor. O que mais? Empatia. Como é que é aquela... Tem uma oração que foi até musicada aí. Se eu falasse todas as línguas dos homens... Renato Russo. Como é que é ela? Sem amor nada seria. É assim, caridade, ação. Caridade é o amor em movimento. Amor em movimento. Se a menininha bate no vidro do meu carro, me pede uma ajuda e eu dou, se não tiver amor, não é caridade. Auxílio, ajuda, bem que nome quiserem. Caridade não. Se tiver amor, é caridade. Dan Sorval achava que fazia caridade, porque ele ajudava as pessoas que iam a ele, ele colaborava, ele auxiliava, mas não se envolvia, não queria saber o que estava se passando. Muitos de nós, na maioria das vezes, fazemos isso. E se perguntarem para a gente fala, não, eu ajudo a beça. Faço chegar não sei quantos quilos lá na casa do caminho. 7h30 da manhã estou lá, todo sábado. E por aí vai. Tem amor? Tem. Caridade. Não tem amor? Seu dedo estava para onde? Estava para baixo? Estava para cima? Como é que estava? Estava para baixo? Tem amor? É caridade. Eu estou mergulhado em qualquer processo de colaboração. É auxílio? É ajuda? É entrega? É caridade? Espera aí. Preciso me esclarecer. Está fazendo com amor? Estou. É caridade. Não está fazendo com amor?
Tem algum problema nisso? Não, gente, nós estamos num processo de aprendizado, nós estamos caminhando. Estamos caminhando. Quanta coisa a gente já ainda faz contrariado. Fazemos? Fazemos, Germano? Nós fazemos. Nós fazemos. Outro dia, alguém estava me falando, você que ainda está na evangelização, às vezes eu venho do estado do Catonho para cá e vejo aqueles grupos de jovenzinhos que vêm para cá para a evangelização. Muitos vêm sozinhos, né? Eles estão ali, 3, 4, andando e tudo mais. Eles vêm porque querem. Não tem, em alguns grupos que eu vejo, não tem adultos conduzindo eles, não. Eles vêm. Aí, a Salete me falava assim, pô, mas fulano chega lá na aula, fica zoando a aula. Sempre tem um que o outro que é mais, né? Mais extremado, mais energizado e tal. Poxa, foi difícil, hoje foi difícil e tal. Eu falei, olha, o companheirinho já chegou lá, hein? Ele já chegou lá, ele quer. Ele quer. Significa dizer que a gente tem que colaborar para todo esse processo aí de crescimento. Porque ele já chegou lá. Somos nós, já chegamos aqui. Né? Muitas das vezes a gente chega aqui e pensa assim, poxa, mas lá está acontecendo um negócio que eu não gostei, lá está acontecendo isso, lá na sala de cura, porque o fulano, porque o ciclano. Tá bom. Muito bem. As coisas estão acontecendo? Estão acontecendo. Eu já estou inserido no trabalho? Estou inserido no trabalho. É isso. Eu só não consigo ainda deixar de julgar, de analisar segundo a minha ótica, que as coisas poderiam ser diferentes, que o momento poderia ser outro, que o fulano não está vendo isso, não está vendo aquilo. Tá bom, gente, tá bom. Essa parte aí eu já sei. Essa parte eu já sei. Mas as coisas estão acontecendo? Estão acontecendo. Então vão continuar acontecendo dependendo de mim. Vai chegar um momento, me lembrei de outra passagem aqui do Dr. Herman, vai chegar um momento que vai ser diferente. Um companheiro, isso já tem um tempinho, mas foi aqui também, não é uma crítica à casa, são só elucidações, eu gosto muito de contar história. O companheiro saiu daqui, daí, sei lá de onde, e foi lá falar com o Dr. Herman, que as companheirinhas estavam vindo para cá em trajes inadequados. As companheirinhas, as evangelizadas, talvez até assistidas, não sei. Porque estão vindo de top, shortinho. Aí foi lá falar com o Dr. Herman que precisávamos ter. Eu participei dessa conversa porque eu estava lá, o Dr. Herman estava ali, não. E aí o companheiro aproveitou a ocasião, que ele estava lá, e também falou a respeito disso. E se nós não poderíamos estabelecer uma outra forma aí de vestimenta, um regramento e tudo mais, porque daquele jeito... Aí o doutor Herman parou, pensou... Ô filho, em outro momento, essas companheirinhas usavam burca. Olha só. Em outro momento, essas companheirinhas usavam burca. Sabe o que é burca, né? Sabe? Aquela roupa que se cobre da cabeça aos pés, está mais lá para os lados árabes e tal. A mulher lá não tem muito direito a nada. Não que eu seja contra isso, porque mulher com muito direito é fogo. Vocês sabem disso, né? Maldade minha, né? E o doutor Herman falou isso. Ou seja, ali atrás... 1, 2 encarnações, 3, não sei. Essas companheirinhas não tinham direito a nada. A nível de expressão, de vestimenta e coisas assim. Hoje, elas encarnaram num país tropical, abençoado por Deus, que elas podem usar a roupinha delas, que está tudo certo, mas elas já estão vindo para a casa espírita, gente. Esse espírito quer. Só que nesse momento, ainda não encontraram o equilíbrio, porque ali atrás não podia nada.
Agora que pode, eu vou gastar isso. Ou seja, deixa as companheirinhas chegarem. Deixa chegar. Daqui a pouco, o equilíbrio se fará. Daqui a pouco, tudo irá acontecer da melhor forma. Entenderam? E nós estamos nesse momento de crescimento. A gente ainda não consegue ver aquilo que nos desagrada, seja onde for, que a gente não tenha um pensamento ainda desajustado. Seja onde for. Ainda que a gente não verbalize. Mas a gente, né? Encarnados como eu, não conseguem ouvir se eu não falar. Mas a espiritualidade consegue. Consegue. E bem, entenderam? Mas nós já chegamos também aqui e estamos trabalhando. O encontro divino, ele está acontecendo. Ele está por acontecer, como aconteceu com o Dom Sorval já no final do momento dele de vida física. Só que terminou ali? Não terminou, ele ainda vai ter muitas oportunidades, assim como todos nós. Mas é importante que a gente entenda bem o que é divino, que nós somos divinos, que nós conseguiremos muito mais, estamos prontos para isso, e que esse distanciamento ainda existe por força daquilo que nós estabelecemos de momento. Mas daqui a pouco, esse divino vai dar lugar só ao que é natural. E nós somos naturais, somos seres naturais da natureza. E ainda bem que temos muitas oportunidades para que isso seja absorvido. Não precisa ser rapidamente, agora, imediatamente, não. Vamos chegando, vamos chegando. Não bateu lá na porta? Quem é? É o Cristo. Só que não está vestido como Cristo, não tem ainda os caracteres do Cristo, porque é alguém que está pedindo, é alguém que veio solicitar, é alguém que veio falar, e eu falo assim, pô, mas tu está batendo agora na hora da novela, último capítulo da novela, não, diz que eu não estou, não, fica todo mundo quietinho, porque aí quem está batendo lá vai embora, não vou abrir a porta agora, nesse momento não dá. Daria até para dar uma pausa, né? Porque as TVs hoje já tem esse recurso, né? Mas a gente está tão ansioso que a gente não dá para dar pausa naquele momento. Diz que eu não estou. Aí depois o Cristo fala assim, mas eu bati na tua porta. Não bateu não, querido irmão. Se você tivesse batido, eu deixava você entrar. Mas eu estava lá, travestido lá de uma criancinha, de um idoso, de um pedinte, de alguém que reclama da vida beça. Eu queria saber da tua opinião, queria saber o que você pensa a respeito. Natal, tu brigou comigo o ano inteiro, mas Natal eu gosto de você, eu fui lá na tua casa, tu não deixou entrar para comer tua rabanada. Aí o Cristo vai falar, era eu. A gente fala, poxa, mas se eu tivesse te reconhecido, eu tinha te deixado entrar. Mas aí não ia ter graça. Né? Mas eu bati na tua porta. Você não me deixou entrar. Esse processo, nosso horário já está terminando, né? Esse processo de receber o Cristo, de nos prepararmos para esse encontro divino, requer de nós ainda um melhor pensar, que a gente esteja mais pronto a nível de sentimentos, para que a gente possa entender que todo mundo tem problemas, todo mundo tem carências, todo mundo está num momento ainda em que a gente mais quer que estamos prontos para dar. Mas não esqueçam que é dezembro. Não esqueçam das luzes do Natal, não esqueçam da casa bonita, não esqueçam de que tudo isso é provocado pelo Cristo e que os nossos corações não precisam estar só receptivos no mês de dezembro. Não precisam.
Tem janeiro, fevereiro, março. Lembrem sempre do camarada lá de Botafogo, das luzes lá da árvore, que ele deixou lá. E vamos deixar que essa iluminação, que são as luzes do Cristo, nos invadam todo ano. E certamente nós estaremos nos preparando para esse encontro divino, certamente cada vez mais estaremos abrindo a porta e certamente cada vez mais estaremos caminhando para esse propósito que eu tenho certeza que é comum. Mas não é fácil mesmo não, gente. A gente às vezes falando aqui, as coisas parecem que são mais fáceis, né? Não são fáceis não, porque a gente tem que brigar com a gente mesmo, não tem que brigar com ninguém. Sou eu mesmo, achando que se eu fizer isso ou aquilo, o outro vai achar que eu sou tolo, vai achar que eu sou bobo, vai achar que eu sou um despreparado para a vida. Deixa ele achar. Deixa ele achar. O importante é aquilo que já me toma. E acreditando nisso, a gente espera que esse ano que está terminando tenha trazido boas experiências para a gente, que tenha sido bom, que a gente possa refletir e que a gente esteja melhor preparado para 2026, que eu tenho certeza que vai ser um ano bem bacana, e que a gente cada vez mais vá abrindo a porta aí para o Cristo entrar, porque o companheiro está batendo. E a gente tem que estar pronto aí para esse encontro divino. Que bom que vocês vieram, que bom que eu vim, que bom que a gente se encontrou. Que o Natal de vocês seja um Natal comemorativo por demais. Cuidado com as rabanadas, né? Que a gente sempre dá uma escorregada. Mas aproveitem bem todo esse período de comemoração do aniversário desse irmão fraterno, porque ele é o cara, ele sabe de todas as coisas. E cada vez que eu me afinizo mais, que eu fico mais pertinho dele, na verdade eu vou ser sempre aquele que serei beneficiado. Que ele fortaleça as nossas ideias, nossas intenções e que cada vez mais preencha nossos corações. Graças a Deus. Agora vamos passar para a leitura do livro Caminho, a Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à lição 13. Que é a carne? Se vivemos em Cristo, andemos também em Cristo. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram em concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade, mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão
por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhes as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Graças a Deus. Agora os médiuns vão passar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesta passagem de Paulo aos Gálatas, se vivemos em espíritos, andemos em espíritos, ou seja, em Gálatas, carne se refere à natureza humana decaída e egoísta, marcada por desejos pecaminosos e rebeldia contra Deus. E Emmanuel, nesta lição, nos esclarece no entendimento espiritual que carne não se refere simplesmente ao corpo físico, mas ao conjunto das tendências inferiores ainda presentes em nós, na alma encarnada, que se manifestam quando não estamos alinhados com as leis divinas. É a parte da natureza humana que, por meio de desejos e paixões, tende a rejeitar a vontade de Deus. São as inclinações materiais, os impulsos egoísticos, os desejos desordenados e as emoções que ainda não foram educadas pelo Espírito. Os apóstolos falaram que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, ou seja, criminosos impulsos e nocivos desejos, como os prazeres, a cobiça e os bens materiais. Sendo assim, ao nos tornarmos cristãos, nos decidimos, já temos o propósito e servimos pela fé em Jesus, não mais viver sob o domínio da sua natureza pecaminosa. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Isto é, para quem vive em conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. E Emmanuel nos afirma que cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. Sofremos a influência da matéria através das necessidades que sentimos. Conforme evoluirmos, essa necessidade gradativamente irão se acabar também. Mas o fato é que o nosso espírito coordena nosso corpo
e ele é uma vestimenta que utilizamos, então quem controla nossas vontades é o nosso espírito. E Emmanuel continua falando em pecados da carne. Podemos traduzir a expressão por faltas devidas a condições inferiores do homem espiritual sobre o planeta. Quer dizer que se erramos, foi por vontade própria e não porque o nosso corpo nos induziu. Saibamos assumir nossas responsabilidades por nossos erros. Isso é o primeiro passo para começarmos a nossa reforma íntima. Desse modo, não há dúvida, portanto, de que tudo parte do espírito. Os espíritos são individualidades e o espírito quem deve governar a existência, conduzindo o corpo como veículo de aprendizado. Portanto, quando o espírito se descuida e permite que os impulsos inferiores tomem a direção, surgem conflitos, quedas morais, sofrimento e desequilíbrio que poderiam ser evitados. Assim, esta lição que Emmanuel nos traz nos mostra que não é a carne que erra, é o espírito que ainda não aprendeu a governá-la com sabedoria. A vida, portanto, coloca ambos em convívio para que o espírito eduque e transforme os impulsos inferiores. Essa luta é justamente a oportunidade de crescimento, aproveitando todas as oportunidades dia a dia. A lição convida à vigilância interior, e Emmanuel lembra que a verdadeira vitória espiritual não é feita de grandes gestos, mas de pequenas escolhas diárias, como refrear uma palavra impensada, cultivar a paciência, perdoar, colocar o bem acima do egoísmo. Cada decisão nesse sentido é um domínio do espírito sobre a carne. Esta lição nos faz refletir sobre nossas escolhas, na importância de amar o próximo. Ela alerta sobre o perigo do egoísmo e a indiferença, destacando que a justiça divina recompensa os corações compassivos, isto é, amar ao próximo como a si mesmo e pensar nas necessidades alheias, é servir sem buscar o próprio interesse, sem esperar recompensa. E que Deus nos ajude a entender, a ter compaixão, generosidade e cuidado com os necessitados. Que assim possa ser, graças a Deus. E assim, vamos terminando mais uma reunião da sexta-feira da Casa do Caminho. Que nós possamos sair daqui com o coração cheios de amor, de alegria, de paz. Que nós possamos ter assimilado tudo que nos foi passado nessa parte para podermos pôr em prática. E esses são os ensinamentos do Cristo Jesus. É isso que Ele espera de cada um de nós. Seguir o seu exemplo, trabalhar muito no caminhar de cada um, no nosso caminhar, para podermos crescer no Espírito, seguindo o seu exemplo, os seus passos e os seus grandes ensinamentos, que hoje, nessa tarde, foi passado para nós, principalmente nesse mês de dezembro. Vamos abrir o nosso coração para Jesus. E assim, o Senhor possa nos abençoar, Senhor Jesus. O Senhor possa levar para os nossos lares, através de cada coração aqui presente, as suas bênçãos de luz, de paz, de amor e de saúde.
Abençoe a Casa do Caminho. Abençoe a todos os trabalhos realizados nesta casa, Senhor. Que as suas bênçãos, as bênçãos de Virgem Santíssima, essa Mãe amorosa, e acima de tudo, a de Deus, nosso Pai maior, nós possamos encerrar a nossa reunião da Casa do Caminho na tarde de hoje. E assim possa ser, Senhor. E graças.